Conversar sobre saúde, a gente falou com o Dr. Lee sobre diverticulite e a gente vai falar mais ou menos ali na mesma região do corpo com o Dr. Liboni, que a gente vai falar sobre esofagite. Tudo bem? É mais ou menos a mesma região do corpo, não é, Dr. Liboni? Pertinho. Pertinho, né? O intestino está aqui, Isso. O esôfago está onde? Está aqui em cima, no tórax, e vem até a região abdominal. O tamanho do esôfago, mais ou menos? É comprido, ele vem aqui do pescoço até aqui embaixo. Tudo isso? Tudo isso. Passa pela parte cervical, a parte torácica e a parte abdominal. É uma estrutura que passa por áreas nobres, né? Bem longas. Exatamente. Isso. E se é esofagite, é inflamação. Inflamação, exatamente. Tá. O que provoca esofagite? A maioria das esofagites, elas são causadas por refluxo gastroesofágico e duodenal. Então, toda vez que tem um conteúdo do estômago duodeno que sobe para a região abdominal, que seria mais ou menos aqui, esse líquido subindo para a região do esôfago. O esôfago, ele tem um pH alcalino de 6 e o estômago é de 2. Então, quando sobe ácido fora do normal e fica mais tempo em contato com o esôfago, vai dar origem a essa esofagite. O esôfago é esse? Começa aqui? Então, aí você começa pela boca, laringe, faringe, né? E aí o esôfago começa mais ou menos nessa região cervical, vem descendo até aqui embaixo. Ah, tá. Até mais ou menos daqui até aqui. Exatamente. Por isso que normalmente as cirurgias de esôfago sempre são mais complexas. Exato. Porque você tem que abordar áreas que tem a aorta, tem coração, tem o mediastino. São áreas difíceis e são áreas lacradas, fechadas, né? Dá bastante trabalho. E dá bastante trabalho para o cirurgião, né? Tá. É muito comum ter que fazer esse tipo de procedimento? Assim, no caso das esofagites, né, no caso de câncer, sim, que está aumentando a incidência, infelizmente. Mas assim, no caso das esofagites, a gente faz abordagem via abdominal. Tá. Né? Então a gente faz por laparoscopia ou por robótica, ou o que seja, e a gente faz uma válvula para evitar o refluxo. Porque é fisiológico você arrotar, é fisiológico você ter um pouco de refluxo quando você bebe um pouquinho a mais, quando você come. Mas quando começa a ficar uma coisa constante, você sente dor no peito e volta a comida e começa a ficar, te atrapalhar a tua vida social e não está melhorando com as medicações que você fez uso, aí você tem que começar a investigar para isso aí não evoluir para algum tipo de complicação futuramente. Que é isso, né, que a gente está vendo? Então aqui nós estamos vendo uma região do esôfago que ela está inflamada porque o ácido vem e queima toda a região esofágica. Queima mesmo. Exatamente, porque aqui é um tecido estratificado e a mucosa do estômago, ela tem um outro tipo de estrutura. Quando começa a ter isso, o tecido do estômago e de outras áreas começa a dar metaplasia para tentar proteger essa região da acidez. Por isso que a gente tem que tratar logo isso para não ter essas complicações. Então, quando a gente diz que estou sentindo uma queimação, é muito apropriado o termo. Está queimando exatamente. Mesmo. O termo a gente chama de pirose. Tem gente que confunde com azia, né? Azia aqui na região do estômago, pirose aqui na região do tórax, exatamente. Tá. E essa imagem? Aqui a imagem, quando está descendo, é um esôfago normal. E aqui é um esôfago doente, tem até uma abertura, tem uma hérnia aqui associada. Bem diferente. Tá. A gente vai conversar durante a pauta, mas eu tenho visto tanta gente com refluxo. Assim, uma parte disso é porque as pessoas engordaram um pouco a mais, né? Segundo, que as pessoas estão comendo um pouco a mais do que deveriam e alimentos que produzem isso. Então, tomando muita cafeína que tem no café, Coca-Cola, chocolate, bebidas alcoólicas, muita gordura na alimentação, né? Esses alimentos gaseificados, né? Também, não são legais. Porque aumenta a pressão e acaba dando isso, né? As pessoas comem tarde também, vão deitar logo em seguida, né? Voltando da escola ou do trabalho e acaba dando isso, né? E isso aqui, o que é? Então, aqui já são imagens que a gente já está vendo, são esofagites já um pouco mais complexas, né? Já mais trabalhosas, você vê que aquela mucosa bonitinha e olha como está totalmente judiada. Essa daqui? Então, essa daqui... Toda rugosa. Essa rugosa é outro tipo de esofagite que é chamada esofagite eosinofílica. É um tipo de esofagite que acontece com pacientes que têm alergias. Então, o paciente tem asma, que tem bronquite, que tem alergias a alguns alimentos em específico, eles desenvolvem uma esofagite eosinofílica, que é uma célula que é para alergia. Então, o aspecto fica ou parecido com imagem de cândida,
né, que fica com aquelas pontinhos brancos, ou ele fica com aspecto de uma traqueização do esôfago, que são anéis circulares, ou eles têm situações lineares. É bem característico, quando o endoscopista olha isso, ele já praticamente dá o diagnóstico. Aí ele faz uma biópsia, e na biópsia vai vir confirmado mais de 15 células por campo grande, aí você confirma eosinófilos, que é uma esofagite eosinofílica. E aí você tem que tratar, porque senão vai dar muito problema isso aí para frente. Problema sério. Sim. Vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que as causas mais comuns da esofagite estão associadas ao retorno ou permanência do conteúdo estomacal no esôfago? Sim, é verdade. Então, é isso que a gente falou. Então, quando volta a comida e volta a acidez, você pode ter refluxo sólido, líquido e gasoso. Você pode ter as três coisas, duas ou uma, mas esse retorno para a região esofágica, ele só aguenta 3 minutos a acidez, mas quando ficar mais tempo do que isso, ele vai causar aqueles problemas que nós vimos nas imagens. Ferimento, né? Ferimento. E pior quando sobe para a região respiratória, né? Porque aí pode dar asma, pode dar bronquite, alteração da fonação, né? E outros problemas mais graves. É mito ou verdade que álcool e cigarro contribuem para o aparecimento da esofagite? Sim, o álcool ele vai relaxar as válvulas que protegem o esôfago, elas vão se abrir e vão dar mais refluxo. E o cigarro, de uma maneira geral, vai aumentar a acidez e vai fazer com que você tenha mais refluxo. Então, o ideal é evitar, porque normalmente as pessoas acabam num happy hour, mais gordura e fritura, álcool e cigarro. Aí ficam mal depois por causa disso, do excesso. Exato. É mito ou verdade que o uso prolongado de remédios anti-inflamatórios não contribuem para a inflamação da mucosa esofágica? Não, está errado. Mito. É mito. Por quê? Porque os anti-inflamatórios, de uma maneira geral, vão aumentar a acidez e vão aumentar o refluxo gastroesofágico para o esôfago. Tá. É mito ou verdade que a azia e queimação são sintomas que podem estar ligados à esofagite? Sim, exatamente, porque às vezes as pessoas confundem, é exatamente isso. A imagem está ótima. Vulcãozinho, né? Está perfeita a imagem, mas é exatamente isso, porque a situação fica muito difícil para o paciente, né? Então, você ter refluxos transitórios durante um tempo é normal, mas se você ficar frequentemente, toda vez que você almoça, você janta, toma café, acaba tendo isso, e tem isso durante o dia, sintomas bem desagradáveis, tem sintomas que às vezes até sugerem infarto, e não é, tem pacientes que têm dor torácica, tem pacientes que tossem, né? É bem desagradável. Tá. É mito ou verdade que portadores de esofagite podem apresentar gosto amargo na boca e mau hálito? É portadores de esofagite? Isso. Então, o que acontece? O refluxo, a válvula pode estar aberta. Então, toda vez que eu estou fazendo a digestão do alimento, aqueles gases da digestão sobem. E o gosto amargo é porque a acidez queima. A língua ela tem vários pontos, que é doce, salgado, azedo, amargo, e ela queima a região da língua e você sobressai o sabor amargo na língua. Então é verdade, Sim. Tem mau hálito e tem o gosto amargo. Exatamente. É mito ou verdade que esofagite é uma doença que não tem cura? Não, é mito. Não, hoje tem tratamentos muito bons. A gente sempre começa com um tratamento clínico alimentar, perda de peso, alguns cuidados com a cama, né, para dormir com a cabeceira um pouco mais elevada, e entramos com medicação para bloquear a produção de ácido. Quando esses pacientes não respondem ao tratamento, persistem com esofagite, ou têm sintomas altos, ou têm sintomas de barretização do esôfago com risco de ter câncer, aí a gente indica a cirurgia de refluxo, que é por laparoscopia ou robótica, como eu te falei, e a grande maioria, 97%, fica muito feliz da vida com a cirurgia e fica super bem e praticamente está curado da doença do refluxo, mas não de úlcera e gastrite, porque se ela tomar anti-inflamatório, se ela abusar da alimentação, ela vai ter úlcera e gastrite, mas não mais refluxo gastroesofágico. Então, levantar a cabeceira da cama, levantar a parte superior do corpo, é uma providência relativamente simples e que é útil. Ajuda. Cama box é um pouco mais difícil, porque são muito pezinhos, né? É difícil levantar. Às vezes tem alguns travesseiros que ajudam, mas atrapalham a pessoa às vezes para dormir. Quando é cama de pé é mais fácil. Você põe um calço, a cama sobe e fica mais tranquilo, né? Tá. É mito ou verdade que quem possui esofagite deve evitar o consumo de alimentos muito condimentados? Assim, pela própria esofagite em si já é uma área que está cruenta, é verdade, né? Então o que acontece? Quando você come esses alimentos condimentados, vai arder e vai lesionar mais, fora que vai produzir mais ácido para você poder fazer digestão
no estômago e vai dar mais refluxo. Ketchup e mostarda, nem pensar. Não, nem pensar. Nem pensar. As pessoas têm mania de pôr ketchup e mostarda em tudo, né? É. Deixa para algumas coisas, mas um cachorro-quente, alguma coisa de vez em quando. Mas na pizza, o pessoal coloca no arroz com feijão. No arroz eu já com vi feijão, de tudo. eu também já vi de tudo. É mito ou verdade que dor no peito pode ser um sintoma da esofagite? Sim, pode ser, mas lembrando que a prioridade é sempre afastar problema cardíaco, segunda possibilidade cardíaco, terceiro cardíaco, quarto cardíaco, quinta esofagite. Mas então é uma dor que parece ser do coração mesmo? Parece. É uma dor bastante desconfortável. Grande parte dos cateterismos às vezes são brancos, em 30% dos casos, por causa dessa suspeita de problema cardíaco. Mas você tem que afastar a dor. Exatamente. Tá? E às vezes não é problema cardíaco, é um problema do refluxo. O esôfago se contrai e dá esse tipo de dor. Tá. Vamos para as perguntas que o pessoal de casa mandou? A Rita pergunta, para diagnosticar a esofagite, tem que fazer endoscopia? Assim, a gente sempre começa com endoscopia. A endoscopia ela vai ver se você tem úlcera, se você tem gastrite, porque muitas vezes são causas secundárias, ou porque a pessoa está acima do peso, ou tem pedra na vesícula, ou tem problema hormonal, ou tem problema de tireoide, ou faz alimentação errada, mas a endoscopia ela vai te ajudar a descobrir se tem úlcera, se tem gastrite, se tem hérnia de hiato grande, se a válvula está muito aberta ou não. O problema é que 30% das endoscopias dos pacientes portadores de doença do refluxo são normais. E aí? E aí você tem que continuar as investigações com outros exames, que é pH-metria, manometria, ED, baseado na clínica. A clínica é mais importante, na verdade, do que a própria endoscopia. A endoscopia ela vai ajudar se tiver uma lesão, tratou, aí você repete a endoscopia para ver se sumiu. Mas como às vezes ela é normal, às vezes não dá para fazer diagnóstico. Mas se a pessoa tem o refluxo, por que o exame, a endoscopia não aponta? É porque às vezes o refluxo é tão rápido que não dá tempo de queimar o esôfago. Mas chegou na garganta, tosse, engasga, fica rouco, tem asma, tem bronquite. Aqui não tem jeito. Aqui embaixo, em 3, 5 minutos ele aguenta. Então, muitas vezes os refluxos não são todos os dias. São refluxos que acontecem 2, 3 vezes por semana. Tem gente que tem todos os dias, tem gente que tem sempre após a alimentação. Então, varia muito de paciente para paciente. Mesmo. Mais uma pergunta do Robson. Recentemente, após sentir períodos de fortes queimações no estômago, fui diagnosticado com esofagite. O engraçado é que agora descobri que tenho asma. Essas doenças podem estar relacionadas? Pode sim. Então, a associação é mais ou menos de 35%. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa tem um refluxo, o ácido entra dentro do pulmão, você aspira, faz uma traqueobronquite, depois vai evoluindo para asma e, infelizmente, para alguns quadros, enfisema. Então, é enfisema? Chega a dar enfisema? Chega se você não tratar. Então, o que acontece? Alguns casos são assim, mas alguns outros casos também são diferentes, porque eu estou tossindo, porque eu sou asmático, eu forço quando eu tusso, aumenta a pressão e dá refluxo. Então, o que começou primeiro? Foi ovo ou a galinha? Tá? Então, primeiro, é uma charada. É uma charada. Então, você tratando o refluxo, você melhora muito a asma. E você tratando a asma, você melhora o refluxo também. Tá. Mais uma pergunta. Da Lilian. É verdade que bebidas gasosas são prejudiciais para quem tem problemas estomacais? Sim, aqui nós falamos, aumenta a pressão na câmara gástrica, se eu já tenho uma hérnia de hiato muito grande ou se eu tenho abertura da válvula, vai acabar contribuindo para o refluxo gastroesofágico. Próxima, Cidinha. Sempre que vou deitar à noite, tenho a sensação de que a comida do jantar está voltando. Posso estar com esofagite? Com certeza, pode fazer exame e investigar que você vai ter. Com certeza? É, porque assim, o diagnóstico quase que patognomônico é dor no peito, pirose, tá? E retorno alimentar. Cidinha, então, já tem um bom motivo para... Vamos investigar. Vamos investigar, Mais uma pergunta. Fábia. Quando começo a sentir queimação, costumo comer um pedaço de pão para aliviar. É correto? É assim, qualquer alimento que você for comer, você vai ter o que a gente chama de clareamento esofágico. Então você engole saliva e o alimento ele vai passar, vai melhorar e de uma certa maneira você vai empurrar aquela acidez para baixo. Não que ajude, eu acho que o ideal seria fazer medicação e investigação melhor. Não há mal nenhum, mas também não é indicado. Não tem prós nem contras. Ótimo, tá? Ótimo. Mais uma pergunta. Alberto. Tenho histórico familiar de esofagite eosinofílica. Eosinofílica? Isso, fala? Não é bonito. Isso. Eosinofílica. Isso significa que posso desenvolver essa doença? E a minha pergunta, o que é eosinofílica? Então, eosinofílica, assim, eosinófilos são células de defesa. Então, toda vez que eu tenho uma asma, rinite alérgica, ou o que seja, esses eosinófilos aumentam, até se eu tiver verminose.
Então, os eosinófilos na corrente sanguínea aumentam porque o verme ele funciona como um corpo estranho. Então, quando eu tenho alergia à picada de inseto, a comidas, alimentos, eu vou ter uma reação alérgica, em alguns casos, no esôfago. E o quadro clínico é clássico. Impacta o alimento, a pessoa tem dor e tem uma sensação de refluxo, tá? Então, tem que ficar bem atento, porque essa pessoa tem dificuldade para comer e é normalmente mais em homens do que em mulheres. Por que será? E pega na criança e cuidar de 30 a 40 anos de idade. Tem fatores genéticos associados a isso e a gente tem visto um aumento muito grande. Nós não tínhamos isso e está aumentando, seja porque nós temos química na alimentação, seja porque nós estamos tendo outras atopias, né? Então, normalmente essas pessoas que têm essa esofagite eosinofílica, elas têm asma, têm bronquite, têm manchas na pele, tem outras coisas associadas. Então, toda vez que você vai no médico e passa o médico perguntando, ele já mata a charada. E aí você faz a endoscopia e você faz o diagnóstico disso com aquelas imagens que nós vimos anteriormente. Pelo que eu entendi, não é uma doença difícil de ser diagnosticada, não, né, doutor Liboni? Pela história clínica, você já começa a matar a charada. Então, na própria conversa na própria anamnese, na conversa, você já faz o diagnóstico. Perfeito. Conversei com o Dr. Nelson Liboni, que é cirurgião gastrointestinal. O site do Dr. Nelson é clinicafactum.com.br. clinicafactum.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Tem palpite pro jogo amanhã? Gosta de acompanhar a Copa ou não? Sim. Eu acho que 1-0 vai ser apertado. Para o Brasil. Sim, para o Brasil. Para o Brasil, o pessoal fica nervoso, chegar na hora, é muita sangue latino, né? Ferve, né? Ferve, eu acho que é isso. 1-0, tá bom. Obrigada, bom? viu? Beijo, viu? Bom Tchau. feriado, igualmente.